Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Segredos de Deus que aos seres humanos nunca foram revelados. A Bíblia Sagrada nós sabemos que ela é a palavra de Deus. Mas existem muitas perguntas que nunca foram respondidas. Perguntas estas que você procura respostas na Bíblia Sagrada e não encontra. Devido muitos pergaminhos ter sido perdido em guerras do povo de Deus, alguns pergaminhos, alguns escritos, algumas epístolas dos apóstolos não foram encontrados. Por esse motivo, muitas perguntas ainda hoje ficam sem respostas. Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem é: quem criou Deus? O que vinha ou o que tinha antes que Deus existisse? Se Deus existe, quem criou ele? É uma das perguntas que muitas pessoas tentam descobrir essa resposta. Quem criou Deus? Será se Deus ele era um Deus solitário, sozinho, que só existia ele? A outra pergunta que muitas pessoas fazem é: será se Deus tem esposa? Porque no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra de Deus diz que Deus usou a expressão no plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Percebe-se que Deus criou macho e fêmea, tanto de aves como de animais, como de peixes, e de todas as criações sempre tem macho e fêmea. Por isso que Deus criou Adão e Eva. E a pergunta é: será se Deus tem esposa? Existem muitas perguntas que a Bíblia ela não tem resposta. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia suas cartas, ele disse que aquilo que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, ele disse que quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele ouviu coisas que aos seres humanos nunca foram reveladas. No livro do Apocalipse, João ele viu soar os trovões, e quando os trovões soaram no céu, João ia escrever aquilo que os trovões haviam falado, porque junto com o estralar dos trovões veio vozes, e ele ia escrever, e Deus disse: João, não escreva aquilo que você ouviu. Então existem segredos que Deus nunca revelou aos seres humanos. A outra pergunta que muitas pessoas fazem é: por que Deus criou Satanás? Já que Deus ele é o Todo-Poderoso, como ele é, e todos nós sabemos que Deus ele tem nas suas mãos todo o poder no céu e na terra, e que ninguém é maior do que Deus. Mas a pergunta é:
Por que Deus permitiu que Lúcifer fizesse uma rebelião no céu? Já que Deus sabe de todas as coisas. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, Deus poderia fulminar Lúcifer como um relâmpago. E por que Deus não fez isto? No livro de Gênesis, mostra Adão e Eva sendo criados por Deus, sendo colocados no jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus criou a árvore da ciência do bem e do mal. Mas será se Deus não já sabia que Adão e Eva corriam o risco de comer daquela árvore? É claro que Deus sabia. Mas a pergunta é, por que Deus, mesmo sabendo que Adão e Eva iam comer daquele fruto, por que Deus criou aquele fruto? Deus olhou do céu e viu Satanás incorporando na serpente e tentando Adão e Eva. Por que Deus não interviu para que Adão e Eva não comessem do fruto que Deus ordenou que eles não comessem? Nós vemos também que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, o próprio Deus profetizou a vinda de Cristo na terra. Ele disse: da semente da mulher levantarei um que pisará a cabeça da serpente. No livro de Êxodo diz que Deus ele endurece o coração de quem ele quer e amolece o coração de quem ele quer. Então percebemos que Deus ele faz o que ele quiser. Se ele quiser hoje converter o mundo inteiro e fazer com que todas as pessoas olhem para o céu, se ajoelhem e adorem a Deus, ele tem esse poder. E por que ele não faz isso? No livro de Êxodo diz que Faraó endureceu o coração, mas a Bíblia diz que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus. Entrando para o Novo Testamento, estava profetizado que Judas iria trair Jesus. Então Deus já sabia que Judas ia trair Jesus. De tanto que Jesus molhou o pão com o suco da uva, entregou para Judas e disse: agora faça o que você vai fazer. Outra pergunta que muitos fazem: será se Deus criou outros mundos, outros planetas? Segundo o relato de alguns irmãos que passaram por arrebatamento, diz que cada estrela existe os seus mundos. No livro do profeta Enoque fala da existência de 10 céus. Enoque viajava na velocidade de Deus na eternidade, e quando ele voltava da viagem já tinha passado séculos. Por isso Enoque não passou pela morte. Deus o arrebatou para o céu. E diz os pesquisadores que Enoque se transformou em um anjo chamado Medraton. Outra pergunta que muitas pessoas fazem é: por que Deus vai prender Lúcifer antes do reinado milenial e por que Deus vai soltar ele de novo?
Percebemos que as revelações do Apocalipse é simplesmente uma história contada pelo próprio Deus. Então entendemos que nós, os seres humanos, nós somos simplesmente letrinhas de uma história contada pelo próprio Deus. Se nós parar para pensar, antes de nós vir ao mundo, aonde nós estava? Nós não existia. Deus colocou nós nesse mundo, Ele teve o poder de nos criar. Então existem problemas na nossa vida que Deus ele pode resolver simplesmente com uma palavra que sair da sua boca. A Bíblia diz que Deus ele é tão grande que ele mede o céu a palmo. A Bíblia diz que Deus sustenta o globo da terra na concha da sua mão. Tudo é possível para Deus, mas existem muitos segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Será se Deus tem família? Será se Deus tem esposa? Por que Jesus aparece no Novo Testamento como o único Filho de Deus, já que existia milhões e milhões de anjos? Será se Deus é o fruto de uma existência de uma família? Será se Jesus ele é o fruto da união do nosso Deus com a nossa mãe? Será se Deus vai apresentar a nossa mãe na eternidade? É como se nós, os seres humanos, nós tivéssemos uma mãe que é a esposa do nosso Pai Celestial. Então percebemos que tudo que acontece no mundo é permissão de Deus. Alguns pesquisadores até dizem que Deus cria o problema e depois ele mesmo aparece com a solução do problema. Então existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Segredos que só iremos descobrir na eternidade. Até lá, o que resta é somente lutarmos para obedecermos a Deus. Porque existem perguntas como, por exemplo, por que Deus criou o inferno? Por que Deus não extermina Lúcifer de uma vez por toda? Por que Deus permite que Lúcifer engane as pessoas? Será se no final de tudo, Deus não vai salvar tudo e todos? Será se ele simplesmente está mostrando um castigo aos seres humanos para depois todos reconhecerem que ele é o soberano, todo-poderoso, que tem todo o poder em suas mãos? Quem criou Deus? Deus tem esposa? Por que Deus criou Satanás? Deus criou outros mundos? Por que Deus colocou no meio do jardim do Éden a árvore da ciência do bem e do mal para que Eva comesse? Já que Deus sabe de tudo, por que ele colocou a árvore lá? Se você ler o último livro da Bíblia chamado Apocalipse, Deus já escreveu tudo, já escreveu o juízo final, a condenação, a prisão de Lúcifer. Deus já escreveu tudo, está tudo revelado. Deus já sabe como vai ser o fim, o que vai acontecer, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Deus, ele já sabe de tudo, de tudo. Então existem muitas perguntas que aos seres humanos nunca foram reveladas. São perguntas que a Bíblia ela não responde. E existe sim segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Existem segredos de Deus que aos seres humanos nunca foram revelados. Como por exemplo, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, o Filho de Deus,
mas ninguém na face da terra viu o rosto de Deus. Moisés pediu para ver o rosto de Deus, mas Deus disse assim: olha, Moisés, o homem que vê o meu rosto, ele morre. Algumas pessoas dizem que Deus tem dois rostos, um na frente e um atrás. Não é algo de confirmado, não. São segredos, são perguntas que tem na cabeça dos seres humanos. Se Deus é só um, por que ele se manifesta em três pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que existe a morte? Por que existe a eternidade? Para que viemos ao mundo? Para onde nós iremos depois da morte? Como é o céu? Existe quantos céus? Existe 3 céus ou existe 10 céus? Quem criou Deus? Deus tem esposa ou não? Por que Deus criou Satanás? Por que Deus permite Satanás destruir a terra como ele está fazendo? Já que Deus pode fulminar Lúcifer como um relâmpago? São perguntas que a Bíblia não responde, porque existem segredos de Deus que aos seres humanos nunca foram revelados.